Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao canal da Laranja Maranguelo Peritos Consultores, um canal da parceria jurídico e contábil. E vamos chamar, então, a nossa convidada, professora advogada de planejamento sucessório, Melina Vilasco. Bem-vinda, Melina. Muito obrigada, Cláudia. Eu agradeço muito o convite. Estou super feliz de estar aqui. Então vamos ao nosso bate-papo, nosso podcast. Então, eu trouxe a minha colinha, para a gente direcionar bem o nosso debate, ficar bem rico, pro pessoal que está nos assistindo. Então, eu queria falar um pouquinho, que tu falasse para o pessoal entender, porque o pessoal de casa que nos assiste, alguns já são advogados, já são peritos, contadores, mas às vezes são pessoas que são interessadas para saber desse assunto, porque isso é muito importante para o nosso dia a dia. Então, queria que tu colocasse um pouquinho o que significa a partilha de bens e quando ela acontece. Perfeito, Cláudia. Essa é uma dúvida muito comum. A gente tem vários aspectos que são importantes. Claro que aqui não é uma aula de direito, Claro. Mas, basicamente, a gente ocorre a partilha em 2 momentos da vida. Normalmente vai ser ou num eventual divórcio ou dissolução da união estável. Então, o casal que vivia juntos ou que tinha um casamento e se separa. Ou então, quando a pessoa falece, e precisa se abrir o inventário e dividir os bens. Basicamente, são essas situações em que acontece uma partilha da forma como a gente traz aqui para o podcast. E a gente tem, claro, várias consequências jurídicas a partir dessa necessidade de partilha e vai mudar bastante quando acontece isso pelo divórcio e quando acontece isso pelo falecimento. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não se dão conta. Elas acham que vale a mesma regra, Sim. Mas não. A regra ela é diferente do divórcio para o falecimento. Bem importante. Tá, e já puxando o gancho da parte aqui do escritório, quando que a perícia contábil, ou auditoria, perícia, é importante para vocês advogados, para conseguir todo esse imbróglio, desmanchar o imbróglio, vamos dizer assim. Sim, é muito importante, mas eu diria que o principal momento em que a gente realmente tem que ter uma parceria forte é quando a gente tem ou um divórcio ou pode ser um falecimento, um inventário, ou mesmo uma mudança societária envolvendo Sim. uma empresa. Quando Sim. a gente tem cotas ou ações de uma empresa, necessariamente a gente vai precisar de um perito contábil para nos ajudar a saber quanto efetivamente vale aquela sociedade empresária. E aí a nossa parceria ela é essencial, porque sem vocês a gente não consegue fazer nenhuma partilha, nenhuma compra e venda, nenhuma doação, a gente não consegue efetivamente saber o quanto custa aquela empresa. Então é aí que a nossa parceria se torna indispensável. Porque quando a gente tem a partilha de bens por divórcio, ou essa parte da empresa, ou uma fusão, uma cisão, enfim, sempre a outra parte que vai ficar, ela fica assim, como é que, quanto que vale, vamos supor assim, dar um exemplo, ficar mais fácil para o pessoal de casa. A minha empresa, quanto que ela vale? É a carteira de clientes que vale, E aí é muito... Ou às vezes, por exemplo, lojas Renner, O que vale é o logo ali das lojas Renner. Mas qual é esse valor? Qual é essa valorização? E isso que eu acho que é o mais difícil mesmo, E do cliente entender também. Como é importante, esse tipo de serviço, Perfeito. E eu acho, Cláudia, que quando a gente começa a trabalhar de forma preventiva, como eu trabalho no escritório, com planejamento sucessório, justamente a lógica é que a gente antecipe essas perguntas. Porque no momento de uma compra, uma venda, uma fusão, um falecimento, um divórcio, qualquer situação que tu tenha que calcular os ativos da empresa, se a gente não tem já combinado entre as pessoas envolvidas qual é o critério, porque, como tu bem sabe, muito melhor do que eu, existem várias formas de a gente calcular o valor das cotas de uma empresa. A gente pode fazer por balanço de determinação, pode fazer por fluxo de caixa, pode fazer por uma série de formas de contabilizar isso, e cada uma delas vai levar em consideração aspectos diferentes, Então, também é muito comum que, por exemplo, se a gente vai ter uma compra e venda, normalmente quem quer vender quer aumentar o preço, quem quer comprar quer diminuir. Exatamente. E assim como o motivo pelo qual a gente está avaliando aquela empresa
muda totalmente o método, ou também qual é o foco que a gente vai dar da forma de cálculo. No planejamento sucessório, a ideia é que a gente já deixe determinado de antemão, em cada situação dessas, qual é o critério que vai ser utilizado. Então, por exemplo, ninguém quer se divorciar, mas se algum dos sócios vier a se divorciar e ele for casado por um regime de comunhão parcial ou um regime de comunhão universal de bens, a pessoa, né, o divorciando ali que vai se separar, vai ter direito à metade da empresa. E agora, com a reforma do Código Civil, se for aprovada da forma como está, vai ter direito à valorização dessa empresa. Sim. Né? Então, é muito importante que já se tenha no contrato social, no acordo de sócios, a descrição de qual é o critério que vai ser utilizado para fins de cálculo, quanto tempo vai ser o pagamento, porque se a gente for pela regra atual do código, são 90 dias. Então, pensa, uma empresa ter que disponibilizar, às vezes, metade das cotas de um sócio, que pode ser 25% de toda aquela empresa, em 90 dias, acaba com o caixa da empresa. Claro. Então, a gente fazer esse planejamento patrimonial e sucessório é justamente o que evita que as empresas entrem numa situação muito ruim e que consigam pensar, bom, ninguém quer se divorciar, mas pode ser que aconteça. Então, se acontecer, nós já temos aqui como que vai ser calculado, em quanto tempo vai ser pago e todos os critérios que a gente precisa saber para uma boa contabilidade ali na hora que for necessário. Mesma coisa do falecimento. Eu sempre brinco, né? Ninguém quer falecer, a gente quer durar muito, mas a única certeza que se tem nessa vida é que algum dia não estaremos mais aqui. Tomara que esse dia seja muito longe, mas se a gente não organiza isso para o futuro, no momento que a gente falta, a empresa simplesmente não vai mais ter aquele sócio. E como é que vai funcionar? Os herdeiros vão entrar? Os herdeiros não vão entrar? Faz sentido os herdeiros entrarem? Se vai ser os herdeiros, vão ser todos eles? Vão ser só alguns, aqueles que têm mais aptidão? Ou não? Ou vão ter que pagar para os herdeiros o equivalente àquelas cotas daquele sócio falecido? Tudo isso a gente já pode fazer constar no planejamento sucessório para que fique explícito, né, o valor não, mas a forma como vai ser calculado esse valor, a forma de pagamento e todas essas outras questões para facilitar essa sucessão. Então, esse que é o trabalho preventivo e é isso que faz toda a diferença na vida do empresário. Toda a diferença mesmo, preventivo, não tem dúvida. Então, quando o empresário chega, né, ao teu escritório, pode ser um empresário grande ou médio, porque na verdade, né, até o microempreendedor ele já vai ter esse problema. Então, tu achas que antes mesmo de, vamos supor, até o microempreendedor ter um certo sucesso com a empresa dele, ele já ter esse preventivo do contrato antes, porque a gente não sabe, daqui a pouco dá até uma startup, né? Interessante que a startup, ela vem pequenininha, depois vem vai aquele boom, vem o investidor anjo e ela fica uma baita de uma empresa, e agora como é que faz, né? Só que se tu prevenir, né, com um contrato desde o início, com todas essa, mesmo que depois não aconteça, enfim, tu tá se precavendo, né? Então, isso é importante mesmo. É isso. E, normalmente, né, para quem é empresário sabe, eu quero abrir um CNPJ, eu quero abrir uma startup, eu vou abrir uma empresa. Como é que a pessoa faz? A pessoa, normalmente, procura um contador que faz essa parte, que é o contador que tem a credencial para poder abrir um CNPJ. Normalmente, o contador ele vai usar um modelo de contrato social. Contrato social, só para quem talvez não saiba, é como se fosse a certidão de nascimento da empresa. Ali constam todos os dados, né? Quem é sócio, quem não é, e eventualmente deveriam constar dados mais específicos, tipo esses que eu tô colocando. Então, normalmente o empresário procura um contador, o contador vai lá, abre a empresa, mas o contador, ele não é advogado. Claro. Nem é a expertise dele. Sim. Então, ele usa um modelo de contrato social padrão da junta comercial. E neste modelo não tem nada disso definido. Sim. E se não tem nada disso definido, o que vale é a regra do Código Civil, que entre essas que eu falei, existem outras que normalmente não são benéficas para o empresário. Então, o que eu sempre digo? Quanto antes a pessoa abriu a empresa, claro, vai começar ali a atuar, não digo que já na abertura, mas começou assim, viu que deu 6 meses, 1 ano, já deu certo, o negócio já está rodando. Começa já a te precaver. Começa a precaver. Procura um advogado especializado nessa área de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, planejamento empresarial e revisa esse contrato social.
E, além disso, um outro documento que eu sempre indico que o empresário tem que ter é acordo de sócios. São documentos separados. No contrato social, esse é um documento público, a gente coloca muitas informações, é muito importante, tem ali o regramento de toda aquela empresa, mas o acordo de sócios, ele, como ele não é um documento público, ele me permite deixar vários combinados que muitas vezes os sócios eles têm entre eles de boca. E a gente sempre diz, né, que no direito, combinado de boca não existe. Se não está escrito no papel, infelizmente ele não é válido. Então, são 2 documentos essenciais, são documentos que eles devem ser atualizados conforme a empresa vai crescendo de porte, vai mudando sua operação, pode ter aí uma nova fusão com outra, uma aquisição de cotas, uma venda de cotas. Então, conforme a empresa vai se atualizando, a gente vai fazendo essa atualização dos documentos básicos que são importantes para todo empresário. Show! Uma outra coisa, a gente estava fazendo um serviço no ano passado, que eu achei bem interessante e cai bem aqui nesse nosso bate-papo. Não vou citar, né, a empresa, né, por questão de ética, mas eram 2 sócios, e esses 2 sócios, um queria vender para o outro, né? Aí, como tu falou, né, um quer botar o preço alto, outro quer botar o preço baixo, só que tinha uma confusão patrimonial ali, que tinha despesas da empresa e despesas das sócias. E aí foi bem confuso para a gente fazer essa auditoria, porque a gente tinha que conversar, fazer muitas reuniões, mas isso aqui, por exemplo, é um pacote de castanha que tu comprou, então foi para tua casa, não foi para a empresa. Não, mas isso aqui a gente utilizava para os clientes. Então, como é confuso, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência sobre essa parte da confusão patrimonial da pessoa física com a jurídica. E eu acho, até comentar com a gente, para o pessoal de casa, se essa confusão acontece mais com os pequenos empresários ou com as grandes empresas também. Sim, Cláudia, é muito comum que a gente tenha essa confusão patrimonial, inclusive tem uma figura jurídica para isso, porque eventualmente se tu tens um processo judicial contra a tua empresa e quem está te processando desconfia que existe essa confusão patrimonial, pode fazer um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que é basicamente qual é o grande benefício de tu ser um empresário, né? De ter um CNPJ, uma empresa limitada, que a tua responsabilidade ela é limitada em relação às questões ali da empresa. O teu patrimônio pessoal, o teu CPF, não se mistura ali com as questões da empresa. Então, se a empresa, eventualmente a gente sabe, né? O empresário tá adstrito a ter a falir, ou enfim, a ter um negócio que não prospere, e eventualmente, enfim, vai ter dívidas e situações de que vai ter que resolver. Na limitada, a regra é que o patrimônio pessoal do sócio não vai responder pelas dívidas da empresa. Isso é excelente para nos dar mais tranquilidade, mais jogo de cintura ali no mundo dos negócios, que a gente sabe que é importante. Mas quando a gente tem essa confusão patrimonial, isso pode configurar, né, a necessidade de desconsiderar essa personalidade jurídica, ou seja, a necessidade de dizer, olha, aqui não teve uma separação do que é CPF e do que é CNPJ. Portanto, o que está no CNPJ deste sócio pode vir a ser trazido a pagar as dívidas desta empresa. Então, isso é muito grave, né? Bem grave. Então, no momento em que a gente... e aí, já respondendo a tua pergunta, né? Eu só quis dar esse panorama geral. Mas quando a gente tem empresas, principalmente empresas familiares, é onde eu vejo que tem a maior confusão patrimonial. Porque, normalmente, como é que funciona uma empresa familiar? A pessoa tem uma ideia, às vezes em conjunto com marido, esposa, irmão, pai, enfim, faz a empresa, cria a empresa e vai fazendo antes de pensar. Exatamente. E aí vai misturando, porque aí começa, né, aquela questão do empresário no dia a dia, mas o caixa da empresa é mais ou menos o caixa dos familiares, e aquilo vira uma grande confusão. Verdade. Então, eu vejo que começa no início, mas muitas empresas acabam não se organizando conforme elas vão crescendo. Por isso que eu disse da importância das empresas atualizarem os seus documentos. Porque uma coisa é o momento que a empresa foi criada. Talvez ali não tinha nem expectativa de chegar aonde se chegou. Depois que tu vai tendo uma evolução, é muito importante fazer uma revisão desses documentos justamente para isso, para verificar, poxa, será que a gente não está fazendo uma confusão aqui patrimonial entre o que é da empresa e o que é de cada CPF? E isso, gente, não é, eu sempre digo, não é para apontar o dedo,
A gente faz assim, porque a gente é a empresa. Exatamente. A empresa é a nossa cara, a empresa às vezes, a nossa menina dos olhos, como a gente diz. Então, é natural que a gente tenha essa dificuldade de separar. Então, é para isso que servem profissionais, né? Advogados, escritórios de contabilidade, escritórios de perícia, para poder nos auxiliar a fazer essa separação, porque aí fica mais seguro para todo mundo. E esse bate-papo é bem bacana, porque a minha empresa é familiar. Ela vai fazer 45 anos agora, né, esse ano. E aí, com certeza, a gente teve já vários aspectos de confusão, o CPF e o CNPJ, né? Até porque a nossa empresa, até 2000 e alguma coisinha, 2001, 2002, algo assim, a gente só tinha CPF. A gente não tinha ainda a empresa estruturada, né, com CNPJ. Então, isso realmente traz muita confusão, né? Então, tu tem que ter uma boa gestão, tudo, até para tu procurar o advogado. Eu acho que antes tu tem que te ajustar bem na gestão, ou com um administrador, ou com um contador, para depois trazer isso para o advogado, até te dar as ideias, enfim, né? Porque se tu já chega todo confuso, é mais complicado. Mas a gente estava falando do regime, né, de bens. Então, até era essa minha dúvida, né? O que acontece, né? Como eles se influenciam na partilha, né? Então, a gente tem comunhão parcial, a universal, separação de bens. Citei algumas, assim, para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte. Essas são os 3 principais regimes. A gente tem um 4º regime que praticamente não é utilizado, então é os 3 que a gente sempre utiliza para explicar. Basicamente, então, a gente tem a comunhão universal de bens, que se num caso de divórcio, por exemplo, tudo que é do nome do casal, né? Pode ser no nome dos dois, ou pode ser no nome de um ou de outra. Inclusive, o que foi adquirido antes do casamento vai ser dividido por 2, e no caso do divórcio. Na comunhão parcial de bens, é a mesma regra, só não entra o que foi antes do casamento. Então, tudo que foi adquirido onerosamente, que foi comprado durante o casamento, não importa se está no nome só de um, se está no nome só do outro, ou se está no nome dos dois, vai ser dividido igualmente. Ah, Melina, mas só eu paguei, né? O meu marido não pagou nada, eu paguei tudo sozinha. Bom, se vocês estavam casados no regime de comunhão parcial de bens e isso não ficou explícito no contrato de compra e venda deste imóvel, ou enfim, desta empresa, porque a gente pode deixar explícito que aquilo foi comprado com valores exclusivos, né, de um só dos cônjuges. Se não ficou explícito, que é normalmente o que acontece, infelizmente, vai ter que dividir. E quando a gente fala de empresa, o grande perigo é justamente esse que eu estava comentando, porque como é que normalmente acontecem as empresas? Tu tá lá vivendo a tua vida pessoal, então tu tem o teu casamento, e tu não fica pensando sobre as consequências do teu casamento no teu negócio. Tu tá lá vivendo a tua vida, tu resolve abrir um negócio, tu abre o teu CNPJ, a tua família tá lá, muito bela, muito maravilhosa. Até que tu não pensa em casar, já precisa separar. Exatamente. Acontece alguma coisa, tu abriu uma empresa durante o casamento, aquela empresa cresceu, aquela empresa valorizou, eventualmente vai ter que se separa, e aí vai ter que dividir metade com a pessoa que talvez nunca tenha dado 1 hora do dia dela para aquela empresa, né? Claro, a gente sabe que tem todo o apoio que a família dá para o empresário, isso é muito importante, mas muitas vezes essa partilha ela acaba soando injusta para o empresário. Então, é aí que entra, né, antes do planejamento sucessório, entra o planejamento matrimonial, que é o planejamento do casamento, mas tudo isso a gente consegue fazer. Então, nos regimes comunheiros, que a gente chama, que são esse de comunhão parcial e comunhão universal, essa é a regra no divórcio. Já no regime de separação total de bens, quando ocorre um divórcio, só vai ser dividido aquilo que efetivamente estiver no nome dos dois. Então, por isso que é um regime que muitas vezes os empresários preferem ter, né? Porque é um regime de bens que realmente protege um pouco mais, só vai precisar ser dividido, no caso do divórcio, se tiver no nome dos dois. Então, se os dois foram lá e colocaram no nome o imóvel, colocaram a empresa no nome dos dois, enfim, então tudo isso acaba sendo mais fácil, né, uma divisão. Então, é um regime muito interessante neste sentido. Já vou falar do falecimento, porque a regra é um pouco diferente, mas é importante sempre dizer que o nosso ordenamento jurídico permite que a gente faça um regime híbrido, ou seja, que a gente misture os regimes.
Então, é possível um casal que vai se casar, principalmente se a gente tem algum empresário, eu sempre indico que a pessoa, antes de casar, procure um advogado, porque a gente pode olhar o que a pessoa já tem de patrimônio, olhar qual é a atividade empresarial, porque isso também pode ser mais arriscada, menos arriscada, ver se já tem filhos, às vezes tem filhos de casamento anterior, isso também já é um ponto de atenção, enfim. E o que é bastante risco hoje em dia é que muitos nem são casamentos, né? O pessoal, hoje em dia, muitos não casam, né? Só se juntam. Exatamente. E aí pecam por não fazer realmente a união estável, né? Exato, porque daí se tu não faz nenhum tipo de... não casa, ou não faz um contrato de união estável estabelecendo qual é o regime, tu vai cair na regra geral, que a regra geral é a comunhão parcial de bens, que é essa que eu falei que não importa quem comprou, quem pagou, vai precisar ser dividido entre dois. Então essa é a regra do divórcio, mas a gente pode, como eu disse, fazer esse regime híbrido. No falecimento a regra é um pouquinho diferente. O que acontece? Nos regimes comunheiros, que é a comunhão parcial e comunhão universal de bens, o viúvo ou a viúva vai ter direito à metade, a que a gente chama de meiação, vai ter direito à metade daquilo que tiver no nome ali de quem faleceu. No regime de separação total de bens, a gente vai ter uma regra que as pessoas não sabem que acontece, que é o seguinte: o viúvo ou a viúva vai concorrer, vai dividir o patrimônio com os filhos. Então, vamos dar um exemplo. Sim. Eu sou casada no regime de separação total de bens e eu tenho 2 filhos. Meu marido falece. O que vai acontecer? Tudo que tiver no nome dele vai ser dividido entre 3. 1/3 para mim, 1/3 para o filho 1, 1/3 para o filho 2. Então, eu concorro com os meus filhos, né, na hora ali da herança. Então, essa é uma regra que às vezes as pessoas não se dão conta e que a gente pode trabalhar num planejamento para dar uma modificada para que não seja assim, para, por exemplo, privilegiar um pouco mais os filhos ou já determinar o que eu quero que fique para a esposa ou para os filhos. Então, a gente consegue organizar isso de uma forma que fique mais legal ali para o empresário. Nossa, que aula! Bom, pessoal, vocês estão gostando. Então, compartilhem com seus amigos, com seus colegas esse vídeo. Quanto mais compartilhar, mais conteúdo, né, a gente vai levar para o pessoal. E não esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Mas vamos continuar, que tem muita coisa aqui ainda. Queria saber os casos mais complexos que apareceram para ti nos processos de partilha. Bom, Cláudia, com certeza os casos mais complexos em partilha são aqueles envolvendo empresas. Porque acontece justamente isso que a gente estava conversando. Normalmente o empresário, ele começa a atuar, não faz essa atualização dos documentos e na hora de precisar partilhar vai ter 90 dias, que é a regra do código, para às vezes pagar a metade das suas cotas ou enfim, no caso do falecimento ali, a empresa vai ter que pagar para os herdeiros, né, aquela metade das cotas de quem faleceu. Sim. Então, os casos mais complexos, com certeza, são esses envolvendo empresas, né? E eu vejo que hoje a gente está tendo casos que não é bem a questão da partilha, mas eu acho que é importante a gente falar aqui, porque temos muitas pessoas falando sobre holdings, né? Holdings patrimoniais. Verdade. E aí é uma complexidade que entra porque tem formas de fazer a holding diferentes, né? Aqui no escritório, a gente não faz uma holding pura e simples. A gente só faz a holding dentro de uma estratégia de planejamento patrimonial e sucessório. Por que isso? Porque no momento que eu crio um CNPJ e eu coloco para dentro desse CNPJ imóveis, ou pode ser mesmo só as cotas com valorização, e se eu tiver uma empresa já funcionando daquela empresa familiar, por exemplo, e depois eu vou fazer uma cessão, né, vou ceder essas cotas para os meus herdeiros, eu vou precisar saber de antemão quanto vale a minha empresa. E muitas pessoas, às vezes, não fazem esse cálculo. E aí, na hora de fazer a doação, que é o planejamento sucessório, que é o antecipar, né? Eu não quero que tenha um inventário, não quero que meus filhos paguem o inventário, porque é caro, enfim, porque a gente tem uma série de benefícios de antecipar essa transferência, toma um susto com a avaliação que a Fazenda Pública, porque é a Fazenda Pública que avalia, que a Fazenda Pública vai dar em relação àquelas cotas daquela empresa. Então, esses são casos muito complexos. Não é exatamente a partilha, mas é do cálculo de quanto vale aquela empresa. Por isso que eu disse que a prevenção é o mais importante, porque no momento que a gente faz, não só constitui uma holding como uma forma
digamos assim, simples de resolver um problema, mas a gente faz um estudo daquela empresa, daquela família e tenta verificar qual é a melhor forma de constituir essa empresa, porque pode ser que seja interessante incluir os imóveis ou não, e isso vai mudar totalmente o valor. Tu sabe muito bem da valorização das cotas, né, de quanto vale. Então, às vezes a gente tem que fazer, às vezes não, né? O ideal é que se faça sempre esse cálculo previamente. E aí, nesses casos, às vezes, não gosto de colocar nesses termos, mas para ficar um pouco mais coloquial, uma holding mal feita são os casos mais complexos que chegam no escritório, porque depois, para ajustar, mais complicado. É mais complicado. Se a gente já começa certo, é melhor, mais barato, mais rápido. Se já chega com uma holding montada, às vezes com uma estratégia não muito bem pensada, é um caso complexo de resolver. Então, puxando o gancho, então, aqui para a perícia. Como tu bem colocasse, né? A gente precisa valorar, né? Também tem a avaliação dos imóveis, aí é com o profissional, né? Que é o corretor de imóveis, né? Enfim, claro que o perito tem como até avaliar o imóvel, mas mais certo com o corretor. Mas tem essa parte da avaliação da empresa mesmo. Então, agora vem a pergunta bem difícil. Como convencer o cliente que, além da parte jurídica, é importante ter essa parte contábil para ele não ter essa problemática, né? Depois de ter que, essa hold tem que arrumar, que é mais problemático, enfim. Como conseguir convencer o cliente? É a pergunta de milhões, né, Cláudia? Também queria saber como é que a gente consegue convencer. Sim. Mas aqui no escritório, a gente tem como princípio, né, um valor do escritório, que nós não entregamos soluções prontas nem soluções mágicas. Então, sempre quando um cliente procura e eu vejo que ele tem uma empresa, que ele tem uma operação e que ele pretende fazer essa transferência antecipada das cotas, eu já aviso para ele, olha, a gente pode fazer o trabalho, dá muito resultado, vocês vão ter uma economia de tributos, vocês vão evitar conflito, vai ser muito melhor para vocês, mas a gente vai ter custos e a gente vai ter que contratar profissionais para fazer isso da forma correta. Assim como eu vou precisar de uma perícia contábil para a gente poder saber. E, claro, não precisa ser uma perícia completa, com todas as modalidades de cálculo, mas a gente precisa ter uma avaliação básica de quanto vale aquela empresa para poder efetivamente criar ali uma estrutura que tenha solidez. Né? Porque é o pontapé inicial, né? Exato. Então, tem que ter uma ideia e depois, claro, mais para frente que vai precisar realmente de uma perícia ou de uma auditoria bem feitinha, né? Exato. E aí hoje a gente tem um grande problema na questão das holdings, que muitas estão sendo consideradas nulas. Está tendo nulidade das holdings. Sim. Porque a gente precisa ter um objetivo de criar um CNPJ. A lei, ela diz que a gente tem alguns objetivos que justificam a criação de um CNPJ. E se a gente faz uma holding pura e simples e não observa esses requisitos, a gente pode estar em frente de uma nulidade. Então, são várias questões que a gente tem que avaliar. Então, sempre quando o cliente chega no escritório, eu explico para ele, olha, aqui a gente não tem solução pronta, não tem solução mágica. Um trabalho para ser bem feito, eu vou precisar destes profissionais. Aqui comigo, eu tenho alguns para te indicar, e com certeza aqui o escritório de vocês é um deles, mas também tu fica à vontade para contratar pessoas que sejam da tua confiança, mas a gente vai precisar ter. Às vezes vai ter que ter um corretor de imóveis, às vezes vai ter que ter um contador, que pode ser já o da empresa, ou pode ser uma outra pessoa para parte da contabilidade mais interna da empresa, né? Então, são profissionais que a gente vai precisar fazer um planejamento completo. Eu prefiro entregar para o cliente algo completo, algo sólido, do que entregar para ele uma solução, digamos, furada, que pode parecer para ele que solucionou ali um problema, daqui a 2 anos ele vai me ligar e vai dizer, mas Melina, aquela solução que tu me trouxe me causou um monte de problemas. Claro. E para mim isso, né, não funciona. Então eu explico muito bem isso para o cliente. E quem é empresário sério, quem sabe que o seu negócio vale muito, que a sua família vale muito, normalmente entende, né, o valor de um real planejamento sucessório e não só de uma solução mágica que a gente sabe que muitos, infelizmente, ainda vendem por aí. Então, se ele tivesse que dizer uma palavra do convencimento, seria o risco que ele está correndo. Exato. E, bom, o papo tá bom, mas, né, a gente não pode ficar conversando, né, o dia inteiro, mas tá ótima essa aula. Uma parte muito importante, que é a ocultação, né, de bens, né, porque a gente vê que
Eu acho ainda que o sexo masculino ele tem mais essa parte de aplicação, né, na bolsa, bitcoins, enfim. Tem, claro, muitas mulheres hoje em dia que já aplicam, tudo, mas a gente vê que é uma cultura um pouco ainda masculina. E a gente vê até que nos casais, geralmente o marido que faz essa parte. E muitas vezes a esposa, né, como a gente estava falando, ninguém casa já achando que vai se separar. E se confunde ali a empresa, enfim, e também aplica com o dinheiro da empresa. E às vezes, quando realmente surge uma separação ou até realmente uma cisão, né, fusão, né, de empresas, esconder essa parte, né? Então, muitos aplicam no exterior, enfim. Aí, como é que teu escritório ajuda nessa parte? Olha, Cláudia, eu acredito muito na prevenção, como eu disse, e na informação, né? Na educação, digamos assim. Sim. Então, sempre que um cliente chega no escritório, eu explico para ele todos os riscos. Olha, se houver algum patrimônio que não está sendo informado e a gente estiver diante de um divórcio, por exemplo, tu pode vir a ser responsabilizado por essa ocultação. Sim. Então, é uma questão de apresentar para o cliente os riscos e, claro, né, a decisão final é dele, mas no escritório a gente tem como política, como valor, sempre apresentar esses riscos e quando o empresário ou o cliente toma a decisão de assumir os riscos, a gente sempre faz um documento, advogado, né, que ele assina dizendo que está ciente da orientação correta jurídica que ele recebeu, mas que, por N questões, ele resolveu agir de uma outra forma. Então, assim, a gente também se resguarda, porque o escritório também pode ser responsabilizado por uma situação dessas, né? Porque, enfim, a gente tem ali uma responsabilidade técnica em relação aos processos. Claro. Então, a gente se resguarda juridicamente, mas o cliente fica com a orientação, que é o mais importante, né? Eu sempre digo que o importante é que o cliente entenda o que ele está fazendo e quais são as consequências daquela decisão. Se ele está ciente, para mim, né, é o que importa. Então tá. Então, pessoal, então a gente teve uma aula hoje, né, com a doutora Melina Vilasco. Então, o que a gente aprendeu, né, nesse nosso bate-papo? Que é importantíssima a parceria jurídico-contábil, que as pessoas, quando estão casando, né, é importante, né, ver qual é o regime de casamento, mesmo que a pessoa não for casar no papel, fazer uma união estável. A outra coisa importante, né, na fusão de empresas, né, não ter essa confusão patrimonial entre a pessoa física e o CNPJ. E o principal, você tem que procurar sempre o seu advogado, porque o preventivo, né, a gente aprendeu aqui hoje no bate-papo que o preventivo é a melhor situação, né, para a gente conseguir se planejar. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus colegas e seus amigos. E quero agradecer muito a presença da doutora Melina. Quer dar as últimas palavrinhas para o pessoal de casa? Só quero agradecer o convite, adorei estar aqui e fico à disposição para próximos encontros também. É sempre um prazer poder falar um pouquinho mais sobre prevenção. Eu vivo para ajudar meus clientes a serem prevenidos, então realmente é um prazer estar aqui. E quer deixar o contato do teu escritório? Sim, podem me contatar ali pelo Instagram, que é Melina Vilasco, o meu nome, e pelo WhatsApp, que tem ali o botãozinho, acho que fica mais prático do pessoal me contatar. Tá, a gente separou um miminho só, um kitzinho da laranja Maranguelo. Obrigada, agradeço. Então tá, eu agradeço. Então tá, pessoal, até o próximo vídeo.